Graça e paz, esse é o programa Texto e Contexto, um programa da TV Viva Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. O perfil Daniel Guilherme, 1998. Ano do nascimento dele, provavelmente. Provavelmente. Ele é jovem, nasceu. É jovem, é. Daniel Guilherme, nós nascemos por ali também, né? A gente... É milênio, né? Mas é isso, Daniel Guilherme, se estiver nos ouvindo, coloca aí de onde você é, né? De onde você nos escreveu e nos mandou essa questão. Ele pergunta assim, se no Antigo Testamento o povo obedecia por medo às leis de Deus. E aí ele coloca exemplo, as várias leis de apedrejamento que a gente tem no Antigo Testamento. Então, Deus estabeleceu essas leis, né, para que o povo obedecesse por medo. Acho que essa é a questão que ele coloca aqui na sua pergunta. Eu queria que o pastor Willy nos ajudasse, então, a conversar um pouco sobre esse tema aqui. Legal. Um abraço para o Daniel. Valeu pela pergunta. Bom, quando a gente olha para o contexto, principalmente do Antigo Testamento, por vezes a gente tem uma impressão de que Deus tratava o pecado com mais rigor, né? Principalmente diante desses contextos de punição imediata pelo pecado. Mas não dá, porque na pregação de Jesus falou que o fim dos tempos vai ser como foi no tempo de Noé, ou seja, Jesus não aliviou para a gente, né? Uhum. A diferença é que a punição do pecado era no contexto imediato, porque você tem toda uma nação confessional, então as leis civis se organizavam a partir da lei de Deus, né? A gente está num país laico que é diferente, mas o pecado continua sendo pecado e continua sendo sério, né? Isso não muda. E o juízo ficou para o final nesse contexto que a gente está vivendo. Mas é importante a gente perceber que essas leis rigorosas e essas punições rigorosas, elas vêm justamente para que o ser humano entenda o pecado como uma coisa séria. Então o propósito de Deus é justamente que o pecado não se torne algo comum na nação de Israel. Infelizmente, o ser humano trabalha em extremos, né? A gente tem dificuldade de encontrar o equilíbrio. Então, às vezes, uma punição extrema diante do pecado é necessário para que a nação de Israel entenda a seriedade do pecado e das consequências do pecado para a vida humana. Mas também é importante a gente destacar que, desde o Antigo Testamento, o Deus que se apresenta, ele é um Deus amoroso, né? E que o tipo de relacionamento que Deus quer desenvolver com as pessoas é um relacionamento de amor. Quando a gente olha, por exemplo, o Decálogo, né? A apresentação que Deus faz é: eu sou o Senhor teu Deus que te livrou do Egito, né? Eu te libertei, eu sou teu libertador, eu sou o teu salvador, né? Eu não sou o teu punidor, né? Aquele que se você não cumprir vai te punir, mas eu sou o teu salvador que agora vai te ensinar a viver. Textos importantes como o do Shema, por exemplo, a expressão é: amarás o Senhor teu Deus. O amor é contínuo dentro do contexto do Antigo Testamento, antes de Deus trazer a questão dos princípios e dos mandamentos. Então, não dá para a gente entender que o propósito de Deus é desenvolver um relacionamento de medo. Muito pelo contrário. O propósito de Deus, desde o princípio, é desenvolver um relacionamento de amor. Eu até separei aqui um texto de Jonas, né? Quando Jonas se nega a pregar o evangelho em Nínive, e depois ele prega e aquelas pessoas se arrependem. Era um povo pervertido, muito distante do propósito da vontade de Deus, e Deus quer que o evangelho seja pregado ali, e Jonas vai e prega e volta chateado. Né? E quando ele ora a Deus chateado, ele fala justamente isso, né? A maneira que Jonas entendeu o Senhor. Ele fala, ele orou ao Senhor, ele falou: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa, e não foi por isso que eu me apressei em fugir de Tarsis, porque eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo. Eu te conheço, eu sei como o Senhor é. O Senhor tem o coração mole. O Senhor tem o coração mole. Eu sabia, né, que o Senhor é muito paciente, cheio de amor. Olha a descrição de Jonas. É um cara que se relaciona com Deus. Cheio de amor e que promete castigar e depois se arrepende. O Senhor está irado, mas o Senhor é um Deus amoroso, é um Deus misericordioso. A gente pega o Salmo 51. Davi cometeu um adultério, cometeu um erro seríssimo, induziu a morte de Urias. Aí depois ele ora a Deus, quando chega no verso 17, ele fala: eu tô aqui porque eu sei que o Senhor não despreza o coração contrito. Eu sei que o Senhor não despreza os arrependidos. Então a punição era necessária por causa de nós mesmos. A gente precisa entender o pecado como algo sério, como algo que traz prejuízos fatais à nossa existência, né? É um caminho que vai trazer a gente para distante e vai levar a gente para longe de Deus. Mas desde o contexto do Antigo Testamento, e obviamente depois que Jesus morreu na cruz por nós, a evidência que a gente tem é de um Deus que, apesar de nós, quer desenvolver um relacionamento de amor com a criatura
de misericórdia e graça. Essa é a evidência de Jonas, de Davi, e de todo mundo que caminha com Deus, porque não é diferente para a gente, né? A gente sabe que a misericórdia e a graça de Deus são a maior evidência, né, do nosso relacionamento com Ele. Eu acho que essas leis também, elas mostram como que o pecado tem um impacto real na vida das pessoas, Sim, né? sim. Na nossa vida. Porque às vezes o pecado fica apenas no aspecto subjetivo, né? Não, o pecado tem um impacto real. Sim, O adultério tem um impacto real, né? É algo que tem um resultado, tem impacto aqui na vida prática. Ele mata, né? Ele mata teu mata. relacionamento, mata né? tua família, mata a tua vida espiritual. Sim. Ele mata, né? Então Deus quer deixar isso muito claro, né? E ele terá um impacto real e eterno lá Eterno, isso no aí. futuro, né? Então, e por um outro lado, é maravilhoso você pensar que esse Deus que coloca dessa maneira no Antigo Testamento, é maravilhoso nós pensarmos que essas pedras são nossas. Nós deveríamos sofrer isso, mas há uma graça, né? Eu fico maravilhado e fico a graça de Deus nos escandaliza de certa forma quando o pastor ele citou o caso de Davi, quando Natan está lá e Davi confessa o pecado, o texto diz: o Senhor perdoou o teu pecado. É escandaloso porque é imediato. Diante da confissão do arrependimento, né? Deus imediatamente diz: o teu pecado foi perdoado. Cadê as pedras? Não é? Sumiram as pedras. No primeiro momento, Davi merece ser apedrejado. No segundo momento, há uma declaração de Deus: teu pecado foi perdoado. É isso aí. Então, desde o Antigo Testamento, a gente pode afirmar que nós temos um Deus amoroso, misericordioso, compassivo e paciente, né? O mesmo Deus do Antigo e do Novo Testamento. Assim como nós podemos afirmar também que esse Deus justo do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento. Acho que o pastor William falou um negócio e o pastor Kennedy também acabou mencionando, que eu acho que vale a pena, né, a gente refletir nesse contexto aqui. Realmente as leis civis e rituais do Antigo Testamento caíram, né? Então essas leis que de repente chocam algumas pessoas do nosso tempo, né? Adultério, apedrejamento, sábado, filho rebelde, né? Tinha várias... e a gente não tem mais essas leis porque elas caíram com a cruz. Então agora Deus ele aliviou, né? O pecado já não é tão sério assim. Mas é importante a gente lembrar que tem no Novo Testamento lago de fogo e enxofre. Sim. Aí Ananias e Safira foram Eu punidos lembrei seriamente. exatamente disso agora. Ananias e É o Safira mesmo Deus, cara. é o mesmo Deus, É o mesmo Deus. está no contexto do Novo Testamento. Só que haverá um juízo final. Sim. Não tem... para quem não leva o pecado a sério, para quem não está nem aí com a vontade de Deus, para quem ignora Deus e sua vontade, o juízo continua. Nós não somos universalistas. Um dia Deus virá para acertar as contas, né? E aí o que é interessante na pergunta dele, então, nem no Antigo Testamento, quando era mais imediato, e nem no Novo Testamento, a motivação nossa para obedecer a Deus tem que ser o medo. O medo, é isso aí. Né? O que ele está mostrando é que o pecado traz consequências, né? Naquele momento imediato, se a gente não mudar hoje, no nosso futuro. É isso. Mas ele traz consequências. O apóstolo Paulo, aos Romanos capítulo 2, verso 5, ele fala sobre uma realidade muito interessante. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Né? Então existirá um dia de acerto de contas e Paulo parece que coloca aqui ira sobre ira, uma espécie de juro sobre juro. Sim. Isso, a pessoa está acumulando ira para o dia do julgamento, né? Mas é isso, então haverá o dia do acerto de contas. E até lá a gente tem que obedecer a Deus. E é óbvio, não é por medo, é porque a gente ama a Deus. Toda a nossa obediência é uma resposta à salvação graciosa, escandalosa, né, que Deus nos deu. Valeu. É isso, Daniel. Muito obrigado por sua questão.